Espiritualidade não depende da religião, né? A religião, sim, depende da espiritualidade. Mas o próprio nome religião já é pretensioso. Você vai se religar porque você se desligou? Você teve poder para se desligar do seu Criador? Será que é um Criador mesmo? Será que é um Criador antropomórfico que manda você ou para o céu ou para o inferno? Será que é um ser assim, em formato de homem? É um pai? Tem gênero? Gênero masculino? Eu acho que isso é uma redução. A humanidade está no pré-primário da espiritualidade, me parece. Eu exerço minha espiritualidade na minha vida material. Eu não preciso estar louvando ninguém. Eu sinto a relação com os invisíveis, com a invisibilidade, com as dimensões, eu não sei como definir. Eu sinto que eu me relaciono. Quando eu sinto bons sentimentos, eu tenho boas relações. Quando eu sinto maus sentimentos, eu tenho más relações. A gente se comunica com a espiritualidade pela carne, pela vibração pessoal, pelo seu sentimento, pelo seu pensamento, pela sua visão de mundo, pelo seu temperamento. Você se comunica com a parte abstrata do ser. O tempo todo. O tempo todo. Agora, eu olho a minha volta. Eu estou na matéria. Eu estou vivendo na matéria. Aonde que eu vou exercer minha espiritualidade? É na matéria. Eu vejo os caras fazendo louvações e rituais e tal, e depois eu vejo o cara no mercado maltratar uma pessoa, tratar com arrogância, com superioridade, com distância. Eu vejo a espiritualidade das pessoas no seu dia a dia, no seu cotidiano, não é nas louvações, nem dentro dos templos. É como é que você trata seus semelhantes? Como é que você reage diante das dificuldades, dos aborrecimentos, das perdas, dos imprevistos? Ali você vê qual é da sua espiritualidade. Não é louvando uma entidade, o Criador do Universo. Rapaz, a gente não conhece o Universo. A gente vive num planeta que pode ser considerado uma poeira cósmica, em volta de uma estrelinha anã, das menores da nossa galáxia, que tem 200 bilhões de planetas. E já contaram 200 bilhões de galáxias, todas com centenas de bilhões de estrelas. Sistemas solares com estrelas supernovas, duplas, milhares de planetas em volta. A gente está num sisteminha que tem 8 planetas. Uma estrelinha insignificante na periferia de uma galáxia das mais simples. E daqui a gente quer estar em contato com o superior do universo, determinar quem criou isso daqui, o que Deus gosta, o que Deus quer. É muita pretensão. É muita pretensão. Se a gente der atenção ao sentimento, a gente sabe o que deve fazer e o que não deve fazer. Sabe? Eu tenho prazer quando alguma pessoa é beneficiada com a atitude minha. E eu tenho um desprazer muito grande quando alguém sai prejudicado com a atitude minha. Dessa forma eu estou exercendo minha espiritualidade. Atento, como eu me comporto, qual é a minha ação dentro da coletividade. Daqui a pouco eu vou estar fora da matéria. Aí eu vou estar em contato direto com os invisíveis, com as realidades invisíveis. E aí eu vou tratar disso. Por enquanto, o que eu vejo é pessoas dispersarem para uma área imaginária e ficarem vacilando no seu dia a dia, no seu convívio cotidiano, com os mais próximos e com os mais distantes também. Eu acho que espiritualidade a gente vê no comportamento da pessoa, no temperamento, não é na religião. Religião vai religar o que com quem, cara? Uma galinha se desligou da divindade? Não, não se desligou, ela só não tem consciência. O ser humano é a mesma coisa. Então, quando ele toma consciência de que está em relação com outras realidades não físicas, ele já começa a querer explicar essa realidade não física toda. Já começa a arrumar solução. O que a religião faz? Ela concebe o inconcebível, explica o inexplicável e impõe sob ameaça. Ou você acredita ou você vai para o inferno. Deus vai te castigar. Parece criança, né? É criança. Eu acho que, de certa forma, isso é muito útil na nossa infância espiritual. Porque as pessoas que fazem o mal sem pensar duas vezes, elas recebem o recado de que o mal é castigado e que o bem é premiado. Ela vai, no mínimo, aprender a fazer o bem por interesse e evitar fazer o mal por medo do castigo. Então, vamos dizer que isso aí é o pré-primário, é o jardim da infância. Depois vem outras etapas, né? O tempo está correndo no trilho da eternidade, tem muito tempo. Eu não acho que a gente começa quando nasce e nem que termina quando morre. Quando a gente nasce, a gente entra no mundo físico. Quando a gente morre, a gente sai do mundo físico.
Por isso que eu digo que contrário de morte não é vida, contrário de morte é nascimento. A morte é o momento que você sai, o nascimento é o momento que você entra. A vida é o espaço que você tem, desde a porta de entrada até a porta de saída. Se você levar isso em conta, muitos valores que apresentam para a gente como objetivos de vida perdem o sentido, perdem a importância. Porque se a gente vai entrar, passar e sair, o que a gente veio fazer aqui? Disputar patrimônio? Ficar brigando entre si? Disputando poderes que são aqui do mundo? A gente já recebeu vários recados. Os ícones que se tornaram ícones até por causa das próprias religiões, eles deram sempre o mesmo recado. É o desapego, é a sinceridade, a hospitalidade, cordialidade, a amorosidade, o respeito. Todos eles deram o mesmo recado. Agora, as instituições, porque a religião é instituição, as instituições se dedicaram a controle de massa, a controle de comportamento. Eles querem ter suas coletividades, porque assim eles têm força social. Representam tantos milhões, e aí tem força social. Aí é a ânsia do poder, é muito mais matéria do que espírito. As religiões mesmo são muito mais materiais do que espirituais. Acho que a preocupação delas é material, principalmente o cristianismo, né? O cristianismo, como disse o Saramago, parece que não se preocupa com a alma, se preocupa com o corpo. Controlar os instintos, controlar as ânsias do corpo. O corpo é o mal. O corpo é a nossa oportunidade. É a oportunidade de estar vivendo, experimentando, crescendo, aprendendo, colaborando, participando de um processo que é universal, muito além da nossa capacidade de compreensão. Eu não dou essa moral toda para a minha razão, dou muito mais moral para o meu sentimento, para a minha intuição. Eu acho que eu sigo muito mais o que eu sinto do que o que eu penso. O que eu penso eu coloco para assessorar o que eu sinto e não o contrário. A razão, para mim, é subalterna à consciência. Ela está ali para explicar o que ela for capaz de explicar. E o que ela não for capaz de explicar, fica calada, não se mete. Eu não permito que minha razão explique coisas que eu não tenho capacidade de entender. Como é que eu vou saber como é que é do outro lado? Nem me interessa, cara. Estou aqui controlando minha raiva, estou aqui despertando bons sentimentos, estou aqui trabalhando onde eu posso trabalhar. Acho que quando a gente vai se melhorando, entendendo melhor, desenvolvendo o entendimento, a visão da gente vai se ampliando, aos poucos, não tem pressa. Agora, você quer ver lá onde você não pode? Você vai ter que inventar. Isso é por causa da religião. Ela está olhando para onde ela não pode, ela não enxerga lá, mas ela está olhando, dizendo, eu vejo, e é assim, 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 inventa. Inventa. De alguma forma, isso tem sua razão de ser, dentro da coletividade, dentro do processo humano. Mas não me chama, a mim não chama. E não chama muita gente também. Agora que serve, serve. Eu vi muita gente deixar de fazer o mal por abraçar uma religião. Principalmente presídio. Presídio na ala evangélica não tem facção, não tem roubo, não tem estupro, não tem gangue, não tem morte. Ou seja, é necessário ali. Agora, ser necessário não quer dizer que é suficiente, está longe de ser suficiente. É preciso passar por essa etapa e ir além. É preciso ter a humildade de saber que o ser humano não é capaz de entender a totalidade. Que essa pretensão só cria discórdia, antagonismo. Cada religião reivindica para si o privilégio da verdade e acusa de demoníaca toda a outra religião. Nós estamos com o pai, os outros são os errados. Isso é infantil, é primário, é conflituoso, é desnecessário. Então isso vai ter que ser superado. Uma vez o Leonardo Boff perguntou para o Dalai Lama qual a melhor religião. E o Dalai Lama, na sabedoria dele, ele é líder de uma religião do Zen Budismo. Ele disse: a melhor religião é aquela que te torna uma pessoa melhor, mais compassivo, mais tolerante, mais compreensivo, mais benevolente. Essa é a melhor religião.